Olá, bom dia! Segunda-feira, 14 de novembro de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada, ao vivo pela Santa Cecília TV. No programa de hoje recebemos o deputado estadual Paulo Correia Júnior, do Partido Ecológico Nacional, e o especialista em marketing político, Iberê Cirna. Bom dia para vocês, obrigado por ter aceitado o nosso convite, Paulo. Bom dia, Paula, bom dia a você, bom dia aos nossos telespectadores, ao nosso mestre, professor Iberê. É um prazer poder participar do programa com vocês. Obrigado pelo convite. O único professor que não me deu aula foi você, Iberê. Ah, mas eu tenho Impagável. Eu tenho no DNA, tenho seu pai como foi meu aluno. Sim. Então deixa que a família já foi, Bora lá. já sofreu o que podia. Prazer receber você aqui. Prazer é sempre estar na companhia de vocês. Vamos então às notícias do dia. O Palácio do Planalto divulgou um vídeo onde analisa os 6 primeiros meses do governo de Michel Temer. O documento destaca as vitórias alcançadas no Congresso Nacional e a maior articulação política de Temer. Entre os êxitos mencionados estão a aprovação da PEC do controle dos gastos públicos e o novo programa de reforma do ensino médio. Aí eu pergunto para os nossos entrevistados como é que vocês examinam esses 6 primeiros meses do Michel Temer na presidência. Ainda é cedo para fazer um balanço ou já dá para traçar um cenário aí? Olha, na minha opinião, acho que é cedo para falar qualquer coisa. Eu estou chegando à triste conclusão de que nós estamos vivendo num país do falatório. Fala-se, fala-se, fala-se muito e nada se faz. Então, esta coisa, assim, é uma negociação eterna entre o Executivo e o Legislativo, né? Tá aí, e a gente sabe que isso custa caro ao governo, porque essa negociação nunca é tão fácil assim. Então, para se aprovar uma medida que, se justificada, é importante para o país, não podia estar demorando, né? Não podia estar essa negociação estendendo, dependendo de composições. Então, eu acho que ainda muita coisa tem que ser feita, mas o Brasil precisa um pouquinho parar de falar e fazer. Senão nós não vamos sair desse lodaçal que nós nos enfiamos aí, não. Concorda, Paulo? É muito cedo ainda para falar alguma coisa? Eu acredito que, na verdade, o presidente Michel Temer, agora ele tem colocado algumas questões que não são imediatas, são questões a longo prazo. Então, nós brasileiros temos a cultura, é cultural nosso, o imediatismo. Nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo. E nós passamos por um momento de dificuldade no país, um momento em que teve o impeachment, em que muitos escândalos acontecem. E a gente tem que começar a ter a visão praticamente um pouco mais europeia. Programar os próximos 10 anos do país, o que nós esperamos, o que nós queremos, qual o futuro que queremos. E medidas como essas que são apresentadas, o grande problema disso tudo é a comunicação. Muitas vezes comunicação não é aquilo que a gente fala, comunicação na verdade é aquilo que as pessoas entendem. Então eu vejo que existe hoje um problema para levar para a população as medidas que o governo está adotando. E é claro que, como disse o professor Iberê, o diálogo com o legislativo, como tiveram algumas rusgas, tiveram algumas questões partidárias e discursos diferenciados, eu vejo que o presidente Michel Temer, ele é craque nisso, ele sabe muito bem articular, ele sabe conversar, então só que ele faz isso de um estilo diferente, ele faz isso com muita cautela, então é um pouco mais moroso, né, a forma de ele articular a política, mas eu tenho bons olhos, eu como um bom brasileiro e hoje ocupando um cargo público, eu tenho que acreditar no Brasil, tenho que acreditar num governo diferente, um governo que traga coisas concretas para o futuro. Então eu acho que toda grande caminhada tem os seus primeiros passos e acredito que o presidente tem tomado os primeiros passos com muita cautela e a gente precisa respeitar esse momento. Você acha que, aproveitando até o gancho do que você tem falado, faltou um pouco de diálogo do governo com a população para explicar melhor o que é a PEC 241? Faltou realmente essa comunicação para que a população entendesse a necessidade de cortes nos gastos? Você é contra, é a favor? Não, eu sou a favor, sou totalmente a favor. Eu acho que você vê que 19 estados brasileiros estão no vermelho. Eu vi isso nas reportagens, nas redes sociais.
E nós temos que realmente enxugar. O Rio mesmo está num estado lastimável. Está um estado difícil. O próprio estado de São Paulo está diminuiu bastante a arrecadação. Então isso dificulta o gerenciar, administrar os estados. Então eu creio que até que as pessoas entendam isso, que os governantes entendam isso, enxugar a máquina, os gastos desnecessários. Então, quando você corta na própria carne, claro que vai gerar algum desconforto, sempre gera algum desconforto para alguém. Mas eu vejo com bons olhos, eu vejo que precisa de um amadurecimento. Talvez, a princípio, as pessoas não entendam porque não têm a informação devida. Nós que vivemos o dia a dia da política, a gente acaba tendo uma informação, porque a gente se aprofunda e tal, mas a população, do modo em geral, não entende. Então isso, eu não que seja um erro na comunicação com as pessoas, é como a gente entende isso com o tempo passando. Eu creio que nada melhor que o tempo para mostrar para as pessoas o que realmente terá de benefício para a nossa população. Iberê, você analisa, acredita que a população realmente está com um pouco de resistência quanto à PEC 241? Olha, eu observei aí com muita atenção o que o deputado está falando. Eu concordo com o deputado, mas eu sou mais cético, viu, deputado? Eu acho que enquanto nós politizarmos e partidarizarmos todas as ações governamentais, nós não vamos para lugar nenhum. Então é assim, a PEC está sendo discutida e você politizou o processo, ninguém está preocupado em cortar gasto, ninguém está preocupado com a reforma do ensino. Nós estamos preocupados em achar brechas para que o partido vigore, para que a ideologia vigore, e aí nós ficamos brigando ideologicamente, e não temos a vergonha nesse país de ter um pacto real preocupado com a população. Isso me preocupa. Então, quando você escuta 241, você está vendo aí as invasões, você está vendo aí os pronunciamentos. São alguns detalhes criados ali para poder partidarizar, para poder politizar o processo. Quer dizer, e o país é que paga. Quer dizer, nós aqui, você que está nos assistindo, é que não é nem um estudante, nem está em universidade, nem está no ensino médio. Você paga do mesmo jeito. Para ficar esta briga, né? Para ficar esta briga por ideologicamente discutida. Eu pergunto, no fundo disso aí, ninguém está preocupado em efetivamente cortar gastos. Porque quando você vai ler a 241, ela tem lá defeitos? Tem, mas tem muitos acertos. E não é, isso aqui não está colocando ovo em pé, não. Isto já no governo Lula foi proposto. Foi proposto. Então, assim, o governante chega a um momento que ele sente que ele tem que tomar uma medida, que é cortar na própria carne. Não existe num orçamento, só existe duas alternativas. Ou aumenta a arrecadação ou diminua a despesa, não tem outra solução. Como nós não podemos aumentar a arrecadação, porque já estamos no limite de tudo, eu tenho que diminuir a despesa. Ora, como você vai fazer isso? Primeiro, a gente fala em comunicação, e você lembrou bem, o deputado não é novo em comunicação, não. Eu acompanhava ele já na Rádio Anchieta, lá, que ele era um homem da comunicação. Sim. Então, é assim, falta efetivamente a preocupação com a população. Quer dizer, vamos discutir isso em detalhe, vamos dar condições para a população entender o que eu estou fazendo. Aí eu te faço uma pergunta nessa linha de raciocínio. Será que um referendo pode ser uma alternativa para saber a preferência da população em relação a esses temas polêmicos aí, como a PEC? Se você tiver o nível de esclarecimento suficiente para poder votar, ou então nós vamos fazer uma linha não de conscientização, mas de mobilização partidária. Sim. E aí é o que me preocupa. De repente, você vai caminhar para um lado, porque ideologicamente é contrário ao que está estabelecido. A ideia seria interessante se a população tivesse mais politizada. Então, nós tivemos agora lá no Reino Unido, na Inglaterra, a votação de ter saído da zona do euro ou não. Ora, mas aquilo foi colocado, eles estão discutindo, mas foi votado, é um outro nível de colocação. O nosso aqui vai começar a segmentar. É o pobre contra o rico, é a classe média, é o branco contra o negro. O povo briga por tudo. E quem se locupleta desse processo
são as ideologias que disputam uma única coisa nesse país: poder. O povo é detalhe. Concorda para a gente já dar continuidade aqui? Não, claro, falou com maestria, né? Nosso professor aí tem essa experiência e entende, é sensível para entender a população e realmente colocou de uma maneira muito clara o espelho de como o cidadão pensa. Agora, é claro que cabe a nós, como políticos, ter o nosso contraponto e colocar as questões partidárias que envolvem as discussões, o que é discutido no Colégio de Líderes, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados. Então, é uma outra discussão que acaba discutindo os interesses próprios de poder, como disse o nosso professor. E agora que a gente entra, praticamente, acaba uma eleição, você já está pensando em outra? Que é assim que acontece. Agora, a discussão, o foco, começam as festas, passa o carnaval e já vão começar a discutir eleição. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com o país, porque será que vamos ter reeleição? Será que o presidente é candidato à reeleição? Que aí é um outro discurso, é uma outra composição, atendendo interesses de partidos, de estados, como vai ficar o cenário nacional, onde se desloca, qual vai ser a janela para mudanças de partidos, vamos ter coligações, não vamos ter coligações, vão acabar com os partidos pequenos, não vão, vai ter a cláusula de barreiras, não vai, a federação de partidos que eles estão... Então eu acho que a discussão, a partir de fevereiro, ela passa a ser mais intensificada na questão, como colocou o professor, do projeto de poder do que no projeto de construir. Essas medidas que foram adotadas agora, ela vai demorar um tempo para a população entender, né? Então, quando você deixa isso no ar até ficar maturado isso, ficar bem claro para a população, você já está em período eleitoral e aí começa a se discutir as propostas para o novo mandato. Então, eu vejo que nós vamos ter aí acalorada discussão da disputa, até mesmo porque os dois partidos hoje que são aí, vamos dizer, os principais, os maiores partidos que tem no Brasil, você tem o PSDB, vai ter a briga de quem será, se vai ser Fernando Henrique, o grupo do Fernando Henrique, com o grupo do governador Geraldo Alckmin, se vai ser o Aécio Neves. Então, quando não existe um consenso para um futuro nome de partidos, aí começa a discussão e aí o jogo de poder predomina. A diferença aí que a gente vem falando muito aqui no programa é a seguinte, que com essa questão de tantas investigações aí, a gente não sabe quem é que sobra e quem é que chega a poder se candidatar e quem é que vai participar desse pleito realmente. Eu acho que essa que fica a questão, né? E a gente pode já ver algo sendo desenhado aí. Rodrigo Maia não quer perder de jeito nenhum a presidência da Câmara e ele já está se articulando de todas as formas no sentido do Poder Judiciário para que ele tenha embasamento de assumir algo que hoje, pela legislação, não poderia. Mas ele já está se articulando e o que a gente vê é que aí isso causa um constrangimento, de certa forma, para o Temer, uma vez que ele não pode fazer muito, tem aquele grupo que a gente sabe que o Temer precisa desses senadores para que algumas votações aconteçam e que mude realmente o país. Iberê, me ajuda aqui, vamos chegar a uma linha de raciocínio, como é que você vê daqui para frente essa situação sendo desenhada aí? Eu sempre estou vendo com nuvens carregadas, sempre. Bastante. Até porque a reforma política tradicional está sendo discutida aí, só que a portas fechadas, olhando o próprio umbigo, vendo aquilo que eu posso, que pode ser bom para me manter no poder ou não. Que vai ser bom para mim ou não, né? Então, assim, acho que o Brasil tem que passar por uma discussão séria do sistema político brasileiro. É muito mais abrangente, né? Todo mundo fala aí, mas nós queremos manter esse presidencialismo de coalizão, que é ou de balcão de negociações. Nós queremos isso. Nós temos que ter esse sistema bicameral, quer dizer, ele vai ter que continuar com a mesma proporção. O deputado foi vítima disso. O deputado foi candidato e teve mais votos do que agora que ele foi eleito. Com certeza. Na outra ele teve 60 e tantos mil votos, agora ele teve 40 e foi eleito. Sim. Então, cria, na verdade, uma discussão. Nós temos exemplos no mundo inteiro de processos eleitorais.
No mundo inteiro, eu estou cansado de dizer, por que nós não inventamos aqui o voto desconstituinte? Como existe. Existe na Alemanha, existe nos Estados Unidos, existe até na Venezuela. Aqui não. Aqui... Explica para o pessoal de casa, Iberê, o que seria É assim, isso? a cada 2 anos, o deputado Paulo está lá e eu votei nele. Vamos imaginar que eu tenha votado nele. Mas eu posso, daqui 2 anos, ir lá para a urna e dizer assim, não está fazendo o que eu prometeu, pode sair. Uai, nós tivemos agora o Arnold Schwarzenegger. Ele virou governador, entendeu? Disputou com 115 outros, quando no voto desconstituinte tiraram o governador do estado. A população foi para lá e falou assim, não, ele não está cumprindo. Ele cumpriu 2 anos e saiu. Nós não temos isso, nós temos que aguentar 4 anos. E aí ele entrou no primeiro dia e o deputado falou bem. Ele, no primeiro dia da eleição, uma festa, coisa, soltam fogos, abraços correligionários, e o político chama o povo e fala, gente, já estamos em campanha. É verdade. Ele já está em campanha. Eu sei, como é possível alguém se candidatar e não sofrer nenhuma pena? Ah, eu quero ser o deputado, ele vai querer ser, sei lá, governador. Ele não é penalizado em nada. Ele vai, brinca, não deu certo, eu volto. É uma alegria isto. Então, nós não discutimos esse sistema. Agora, se depender do Congresso, eles não vão dar tiro no pé, mas nem sonhando. Eles vão pensar sempre neles. Você vê isso, professor? Eu sempre tratei isso com muita responsabilidade. Eu vejo e tenho como exemplo alguns políticos, inclusive falar da nossa região, né? O camarada se elege vereador. No outro dia ele já está pensando em ser deputado. Lógico. Eu, a exemplo, nunca me candidatei a vereador. Sempre tive um projeto, que deputado federal, tinha um projeto, olha isso, espero passar a eleição, apoio quem tem o desejo de ser vereador, quem tem o desejo de cumprir o mandato até o fim, e depois esperar a minha vez de disputar para deputado. Então, eu perdi 3 eleições. Sem dúvida. 3 eleições, bem votado nas 3 eleições, mas não desisti, persisti e na 4ª entrei. Mas não fiquei nessa brincadeira de, agora eu sou vereador. Ah, não, agora eu sou deputado. Ah, não, eu sou completamente contra isso. Eu acho que o eleitor deve prestar atenção nisso. Nos vereadores que foram eleitos com o seu voto, que teve uma votação expressiva, que está representando no seu município, Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, e de repente ele quer largar tudo isso para ser deputado. Por quê isso? Porque não espera a sua vez. Mas ele não é penalizado em nada, né? Mas de repente acaba assumindo no lugar dele uma outra pessoa que foge daqueles ideais. Eu acho que, como sempre a gente fala aqui, o papel do nosso programa é esse, é levar informação de qualidade para você, telespectador, chegar à sua linha de raciocínio aí. É esse, é informar você e fazer com que você fique atento ao que acontece. Isso daí a gente já está cansado de ver, né, Iberê? Cansado de ver, cansado de falar. Quem acompanha a gente todo dia sabe disso. O procurador Paulo José Rocha Júnior, do Ministério Público do Distrito Federal, instaurou o inquérito a pedido de parlamentares da oposição de Michel Temer para investigar o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por ministros do atual governo. Ao todo, 238 voos estão sob suspeita e a FAB tem 15 dias para enviar informações sobre o caso. Em tempos de contenção de gastos, como é que vocês veem certas regalias de políticos feitas com dinheiro público? Dá para enxugar efetivamente essa máquina, Iberê? Eu não sei. Eu acho que é tão gozado, né? De repente um procurador está preocupado com 200 viagens de avião. E eu não sei se o procurador também está muito preocupado com a inflação, com o desemprego. Eu não sei. Às vezes eu fico assim, nós estamos discutindo o palito de dente numa churrascada. Meu Deus do céu! Isso aí, assim, vai investigar? Vai, mas isso não significa gasto. Vamos ver primeiro, eu não estou defendendo, não. Para que foi usado? Aonde foi? Por que foi? Entendeu? Existe a prerrogativa de que os ministros podem usar. Agora, dependendo para onde vai, não é para levar a família, nem para ir para Cancún, não é isso. Vamos ver primeiro. Só que quando você lança a matéria desse jeito, você já está jogando todo mundo na vala comum, dizendo que todo mundo fez. Não é bem assim, eu acho que tem coisa mais importante nesse país. Quando eu digo que esse país é o país do falatório, por quê? Porque todo mundo fala, isso aqui virou um inquérito, um processo, ganha mídia. Não resolveu nada. Nós continuamos do mesmo jeito. Aquilo que é essencial para esse país,
não vem à tona, não vem discutido com a população. Bom, vamos tocar o programa? Paulo Correia Júnior foi eleito pela primeira vez como deputado estadual nas eleições de 2014, com mais de 38 mil votos. Correia é o único representante da cidade de Santos na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado, como é que o senhor, que é o único representante de Santos na Assembleia Legislativa, encontra algum tipo de dificuldade em relação a trazer mais receitas ao município? Na verdade, eu cheguei na Assembleia Legislativa, eu tive a oportunidade de ser escolhido pelo meu partido para ser o líder da bancada. Então, para ser o líder da bancada, eu aprendi o caminho mais rápido, porque sentei onde são feitas as discussões principais, a pauta da Assembleia, o que será votado, como funciona o trâmite da casa, tudo passa pelo Colégio de Líderes. Então, foi uma experiência interessante para mim, onde eu pude aprender com quem já estava na casa há muito tempo, exemplo de deputados que estão lá há 20 anos, Campos Machado, Caruso. Então, a gente acabou aprendendo o caminho. Agora, de trazer recursos para o município, não é falta de indicar. Também tive o privilégio de participar de uma comissão muito importante, que sou membro efetivo, que é a Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento do Estado de São Paulo, da Assembleia Legislativa. Então, eu trato do orçamento, eu vejo, posso indicar e faço emendas ao orçamento, na LDO. Então, isso tudo é muito bacana, burocraticamente, colocar no papel é muito bonito. Agora, o que falta, por exemplo, é o governo liberar as emendas parlamentares, que é assim que nós fazemos a nossa política regional para as cidades que precisam. Eu tenho 1 ano e 7 meses de mandato e até agora só me foi liberado 200 mil em emendas. Isso não é o deputado Paulo Correia, são os deputados de modo em geral. Nós estamos numa crise, o governo achou por bem conter algumas coisas, segurou as emendas dos parlamentares e desses 200 mil que eu recebi de emendas, foram assinados os convênios com a cidade de Jacupiranga e Pariqueraçu, que eu destinei para essas cidades. Mas, por exemplo, a minha cidade, que eu tenho pedido, já fiz indicação de 800 mil reais para a cidade para trazer em recursos e não consigo liberar, não consigo a liberação dessas emendas. Então a gente acredita que agora entrando 2017, o governador, um homem sensível que sabe também dos anseios e os compromissos que os deputados têm com as suas bases eleitorais, porque nós damos sustentação também ao governo do Estado. Claro que eu sempre deixo isso muito claro, que a minha posição é de muita independência, né? O que eu acho bom, eu voto a favor. O que eu acho contra, eu voto contra. Então, mas a gente procura sempre, porque eu vejo que o governador Geraldo Alckmin sempre tem apresentado projetos que são bons, projetos que realmente visam mudar a vida das pessoas. Então, estou na sua base de sustentação. Agora, a partir de 2017, eu vejo com muita dificuldade se as nossas bases não forem atendidas, se os parlamentares não forem atendidos com as suas emendas. Tem parlamentar que tem emenda atrasada de 2014, ou seja, renovaram o mandato, mas não foram pagas as emendas. E aí fica um pouco complicado, porque você vai na sua base, você tem a emenda liberada, mas você não tem o convênio assinado, que são duas coisas diferentes. E você promete, você faz o compromisso com a população, você anuncia e, de repente, você não tem essas emendas liberadas. Então, é um pouco difícil. Mas eu vejo que, de modo geral, se nós analisarmos os investimentos que são feitos na região, e aí a gente não pode falar do mandato em si do parlamentar, mas aí sim falar das ações do governo em que você ajuda a construir, que tem aí o VLT, nós temos aí verba do governo do estado com o Hospital dos Estivadores, nós temos aí uma discussão muito grande sobre a ampliação ali na Praia Grande, nas rodovias, para que tenha um acesso melhor ao porto. Enfim, nós temos discussões em âmbito estadual, em esfera estadual, que se a gente analisar e tirar o egoísmo da questão do parlamentar, de apenas falar, não, eu enviei tanto para o município, eu acho que a gente, com o governo do estado, a gente pode trabalhar mostrando os investimentos que tem. Falta muita coisa. Santos
eu creio que tem sido privilegiada, porque o governador, o ano passado, semana sim, semana não, ele estava aqui anunciando uma obra, um investimento. Então o Santos tem sido privilegiado. Agora, eu acho que, mesmo sendo o representante único da cidade de Santos, que está sendo bem atendida, nós temos que tirar essa visão de bairrista. Não, nós temos que ter uma visão metropolitana e ver o que acontece nas nossas cidades irmãs vizinhas, que aqui estão, e ver as prioridades, discutir isso no Condesb, discutir isso com a AGEM, saber o que cada prefeito tem de prioridade para a sua cidade e fazer um arco de alianças e discutir isso com o governador, discutir com o governo do estado, com os deputados da região, dizendo, olha, a prioridade para Praia Grande é isso, prioridade para Santos é aquilo. Então eu acho que falta um pouco dessa visão e de diálogo metropolitano para atender os anseios da nossa região. Paulo, você chegou no ponto que eu queria. A gente tem conversado muito aqui no programa sobre a questão da AGEM, sobre essa questão metropolitana, e aí eu faço essa pergunta para você com interesse também em querer saber o seguinte, em relação agora, você faz parte da base do governo e é importante ressaltar, como muita gente sabe e acompanha aqui no programa, já dos 9 municípios, 7 tem aí o PSDB à frente, né, através dessas eleições municipais, sendo que ainda tem outros 2 que de alguma forma faz parte da base. Então, se a gente for analisar, isso facilita e muito o encaminhamento das propostas e começar realmente a pensar, chegou a hora da região, será que chegou a hora da região pensar de uma forma um pouco mais metropolitana? Eu não vejo que o governo de São Paulo, eu não vejo o governador Geraldo Alckmin, eu não vejo que quando ele pensa na Baixada Santista, eu não vejo cores partidárias. Eu acho que nós não podemos ter essa visão. Acho que você deve defender a ideologia do partido, você tem o grupo partidário, as questões que você faz politicamente, mas quando você vai atender a população, eu acho que tem que tirar essa bandeira de partidos. O que interessa são propostas, é a administração, o que pensa um, o que pensa outro, independente se está na base ou não. A gente tem que atender a população. Então, eu vejo que a mentalidade não é a sigla partidária, e a mentalidade dos prefeitos que entram, os prefeitos novos que chegaram e os que renovaram o seu mandato. A gente fala tanto em tantos programas de TV, como este que aqui estou com vocês, a gente discute da região metropolitana, mas a gente, na verdade, quando você vê um prefeito olhando para o umbigo dele. Você não vê ele pensando no que está ao lado. Por que não? Porque, por exemplo, você tem aí um tema atual, a coleta de lixo. Por que um município deve tanto e a coleta não para, e um outro município que deve muito menos, a coleta de repente para? Por quê? Como que a gente discute? Acho que tem que levar essa discussão, discussão metropolitana e pontuar, chamar a empresa, já que quase todos têm a mesma empresa que fazem a coleta. Olha, vamos discutir a coleta de lixo, vamos discutir a questão do transporte público. Por que não atende a área continental de São Vicente? Será que não seria uma prioridade esticar o VLT? Ah, sim, mas nós quisemos iniciar a obra aqui, na praia. Não, mas não era melhor ter iniciado lá? Por quê? Porque você poderia atender primeiro a população carente, começando em Cubatão, por exemplo, atendendo a Ilha Caraguatá, vindo pela área continental e trazendo para a praia a discussão da construção do VLT, a discussão da segurança pública. Vem 100 homens agora a partir do dia 16 de dezembro que vão estar na segurança das nossas estradas. E depois que acaba isso? Bom, não vamos ter 100, mas vamos ter 50? Será que a gente vai ser seguro? Vamos falar de segurança, geração de emprego. Qual é a nossa proposta de geração de emprego? O que a gente vai construir? Qual a isenção fiscal que as prefeituras podem dar para atrair as empresas para cá? Quais os cursos de qualificação profissional que nós vamos buscar com o governo do estado, o governo federal, para qualificar os nossos jovens aqui, para atender o emprego? A gente vê na matéria dos jornais locais aqui hoje que a Baixada Santista e o litoral prometem 200 mil vagas de emprego no petróleo e gás. Mas será que nós temos essa mão de obra qualificada? Será que não vem gente de fora para cá e os nossos filhos da terra acabam perdendo os empregos e indo embora? Então acho que a discussão é muito mais ampla que tem que ser feita na questão de região metropolitana. Eu acho que esse amadurecimento ainda não chegou para a gente. Espero que a gente possa contribuir para que comece a encaminhar pelo menos a discussão. Iberê, você foi um dos poucos que chegou que colocou realmente que o problema
parte desse problema da falta desse ideal realmente de metropolização? As coisas não acontecem da forma que deveriam por conta dos prefeitos. Bom, eu sou suspeito porque fui diretor executivo da AGEM, e o Paulo sabe disso. Eu acho que nós temos que repensar a metropolização. As bases com que foram feitas a metropolização há 20 anos, nós temos que, de alguma forma, repensar. E o governo do Estado tem que abrir a possibilidade de que os processos decisórios de todas as secretarias estejam na região metropolitana. O que nós temos hoje, deputado, é assim, discute-se tudo, mas eu tenho que subir para falar com o secretário. Aí, para o secretário, ele está longe do problema, e aí eu fico com o secretário adjunto, o caso do Edmundo Mesquita, fazendo essa ponte, sobe, desce, pede, vai. Quer dizer, nós temos que dar um pouco mais de autonomia para a região metropolitana. Nós temos que dar um pouco mais de cacife. Nós não temos dinheiro na região metropolitana. Então, eu questiono sempre, por que nós não temos o legislativo envolvido na região metropolitana? Verdade. Não é possível. Então, não dá para dizer, isso aqui está montado, é assim, e vamos seguir em diante. Isto, assim, o que eu acho que o deputado está levantando, e eu quero voltar a fazer esse alerta. Quantos deputados estaduais nós temos hoje aqui? 2? Três. Eu, Caio, Cássio. Sentam com o governador 3. Sabe quantos da região de Campinas sentam com o governador? 14. Nós estamos falando em política também. Então, o governador, por mais bem-querência que ele possa ter pela região, eu tenho o conceito político. E esses 3 que estão lá, tem que se esgoelar para fazer, porque para bater na porta é só 3. Para chamar a atenção. É só 3, tá? Então aguenta. O outro lá são 25, nós não votamos em deputados da nossa região, nós votamos, temos descaramento de votar de outras regiões, e aí nós temos 1.600.000 eleitores, e temos 3 deputados estaduais. Isso é uma loucura, gente. E aí não tem força. Então, o que os deputados atuais fazem já é muito. O caso das emendas, a mesma coisa. Vai lá o Paulo sozinho bater na porta, dá para... Agora, vai lá com 14, eu fiz parte, na época que estava aqui no governo, da APRECESP, onde reunia 70 municípios de instância. O governador ia para lá, entendeu? Mas são 70 prefeitos. Então, aí tem verba, sai verba do DAD. Aí tem força, na verdade, né? Nós não investimos nisso. Então, a região metropolitana tem que ser revista, né? Essa ideia que o Paulo diz aí é interessante. Eu já ouvi isso de um jornalista. Toda vez que o prefeito tem um problema, ele vem para a reunião do Condesb e transforma aquele problema em problema metropolitano. Quando se arruma a solução, ele volta para o município dele e a solução foi do prefeito. Então, assim, nós temos que criar culturalmente trabalhos, né? Não se fala em metropolização. Culturalmente, a própria população não admite a metrópole. Eu continuo sendo vicentino, Bertioga, eu continuo na minha cabeça colocando barreiras. Nós estamos em briga aqui, veio o pessoal de São Vicente, invadiu para cá, invadiu para... Gente, que região metropolitana é essa? Sim. Então, ou se discute, e eu já levantei, e vou até oferecer ao deputado, um estudo todo da região metropolitana de Toulouse, na França, que é uma coisa maravilhosa. Aboliu-se as barreiras e é uma coisa muito bem orquestrada, evolui demais, porque primeiro trabalharam a cabeça de que culturalmente é uma região metropolitana. Aqui não. Então nós não temos força, e os deputados, até que passaram por lá, tiveram sempre dificuldade, porque nós elegemos sempre uma quantidade pequena pelo número e pela importância da região. Então nós temos que tomar um pouco de juízo nas próximas eleições e tentar colocar, óbvio, vai escolher bem, mas tentar colocar um maior número de representantes da nossa região. Isso é importante para o desenvolvimento, para a destinação de verba, para a solução dos problemas da região metropolitana.
Então, enquanto não fizermos isso, nós vamos ficar aí sempre com 20 anos de região metropolitana. Se você até colocar, Iberê, você vê na própria questão eleitoral. Se você analisar os nossos representantes, tanto em esfera federal como estadual, você vai ver que eles praticamente focam em um município e tendem, naturalmente, pela representatividade que tem, defender os interesses de um município em especial. Sim, sem dúvida. Então, quando a gente fala de uma região metropolitana, e aí eu adotei esse sistema, para mim é uma questão particular minha de dividir, de ser realmente um deputado metropolitano. Um pouco em São Vicente, um pouco no Guarujá, um pouco em Santos, um pouco... Resido em Santos, moro em Santos, amo a minha cidade, crio os meus filhos aqui, mas nós temos que pensar na região no modo geral, porque aí sim o desenvolvimento melhora para a minha cidade. Porque se de repente eu vejo que Santos acaba sendo esgoelado pela questão da saúde, todo mundo vem para Santos, mas vem para Santos por quê? Porque nós não pensamos em reabrir o hospital em Peruíbe, o hospital em Itanhaém, nós não pensamos em desafogar a questão dos leitos, que Praia Grande, o prefeito me disse, eu tenho o suficiente aqui o número de leitos, só que eu não dou conta, porque das outras cidades que vêm, acabam esgoelando, sobrecarregando o meu sistema. Então, o que a gente precisa? Discutir essas coisas no Condesp, na AGEM, e levar realmente para o governo junto com os parlamentares. E eu sinto muito que a maioria das reuniões que existem da AGEM, por exemplo, teve uma reunião falando sobre a questão metropolitana com os prefeitos eleitos. Eu não fui convidado. Recente. Eu não fui convidado. Por exemplo, eu não fui convidado. Aí chega o secretário Edmur, o subsecretário, né, Edmur, começa a falar, poxa, estou sentindo a ausência dos parlamentares. Se avisasse a gente, se tivesse um convite, com certeza estaria presente. Mas eu acho que falta um diálogo mais profundo e usar devidamente a AGEM para aquilo que ela foi criada. Porque o senhor, como já esteve lá, eu não vejo nenhuma ação efetiva da AGEM discutindo, pontuando, tomando a frente. Então eu fico um pouco desacreditado, não perco a esperança, mas fico um pouco desacreditado. Quem sabe agora? Então, só para acrescentar, deputado, os deputados estaduais e federais deveriam ter assento obrigatório em todas as reuniões de metropolização. Assento obrigatório. Tem que ter sua cadeirinha lá. Positivo. Trocou lá o deputado? Troca. Tem a cadeira de quem é deputado. Deveria fazer parte. E eu já vou direto para uma pergunta importante aqui, já que estamos falando da parte de regionalização. Uma questão que é muito discutida, já foi, e às vezes volta, quando há interesse, volta à pauta, que é o trânsito da entrada de Santos, que é uma constante reclamação dos munícipes. Como trabalhar para buscar verbas a fim de solucionar esse problema? Bom, eu fiz minha parte. Quando tivemos aí a LDO, eu apresentei uma emenda que incluía o trecho da entrada da cidade de Santos, foi aprovada na LDO, eles não queriam aprovar de jeito nenhum, os deputados da comissão. Eu articulei, fui com o presidente da comissão, expliquei da importância e, enfim, consegui colocar no texto uma emenda para que entrasse a questão da entrada de Santos. Foi aprovado. Agora, até sexta-feira passada, na Assembleia Legislativa, era o último prazo para apresentar as emendas ao orçamento, que aí é outra questão. Então, eu apresentei uma emenda ao orçamento de 10 milhões para esse trecho da entrada de Santos. Tem ali o número exato, que eu não me lembro agora, do quilômetro, né? E indiquei. Agora eu vou trabalhar na comissão para que seja aprovada. Tenho certeza que não terei problemas, porque já consegui colocar na emenda a questão. E agora indiquei no orçamento esses 10 milhões. Qual o outro passo? Vamos votar o orçamento até o final do ano. Votamos o orçamento, é aprovado na Assembleia, e aí a partir do ano que vem, aí a gestão política que eu farei com o governador Geraldo Alckmin, pedindo a ajuda do prefeito, pedindo a ajuda dos prefeitos, pedindo a ajuda de todos, porque é importante para todo mundo, é importante para Cubatão, é importante para Santos, é importante para São Vicente, enfim. Então, a minha parte de gestão política eu fiz dentro da casa, dentro da Assembleia. O que eu podia fazer, eu fiz.
Agora falta a articulação com o governo e eu tenho certeza que isso já é pauta. O prefeito de Santos tem falado muito sobre essa questão. O governador vem muito para cá também, sabe da importância que é e vai ser sensível para liberar os recursos necessários, que não só esses 10 milhões, que sejam mais recursos enviados, porque eu sei que só isso não é o suficiente. Mas a minha parte como parlamentar eu fiz. Bem pertinho ali da entrada de Santos tem a questão das enchentes da Zona Noroeste, que a gente não tem como deixar de lado, né? O que de concreto já foi realizado ali para dar o mínimo de condições para aquela população? Olha, eu vi o projeto Santos Novos Tempos e parece que aconteceu um problema, parou. E essa é uma questão que realmente mais do prefeito que está administrando a cidade. Eu vi algumas propostas na campanha eleitoral que agora nós como cidadãos temos que cobrar agora de quem está administrando a cidade. Paulo, ao meu ver, tem feito um bom trabalho. Paulo é articulado, o prefeito Paulo Alexandre sabe dialogar, tem bom trânsito com o governo estadual, é esforçado com o governo federal, também vai. Então, assim, o que eu creio é que nós temos que, mais uma vez, discutir isso como uma questão metropolitana, colocar como prioridade. Eu não sou prefeito da cidade, estou aqui para ajudar o prefeito. Então, se o prefeito colocar isso como pauta número 1, eu acredito que nós podemos ajudá-lo a buscar os recursos, nós podemos direcionar emendas para aquela região, desde que seja muito bem conversado e pontuado. É uma necessidade? É. Agora, é prioridade? Então, porque, como eu disse, é a discussão que nós temos. A prioridade são as enchentes da Zona Noroeste, são. Então, vamos focar nisso, em primeiro lugar, porque no mandato passado, eu analisei o prefeito colocando como prioridade a questão da saúde. Eu não sei ainda, neste novo mandato, que não iniciou, qual é a prioridade que o prefeito tem. E dentro disso, nós somos soldados, somos da cidade, amamos a população da Zona Noroeste, da nossa cidade de Santos, e a população não pode mais viver assim. Então, nós vamos ser mais coadjuvantes do que o ator principal nessa situação, mas estamos prontos para trabalhar e trazer os recursos para a cidade. A gente vai falar da saúde já, porque essa liminar caiu na semana passada, né? Então vamos ver o que vai acontecer a partir de então. Mas, antes de falar da saúde, Berê, seu parecer sobre esses 2 pontos aí, a entrada de Santos, as obras ali, para desafogar o trânsito e a questão rapidamente da Zona Noroeste. Então, rapidamente o deputado coloca aqui que ele está fazendo o trabalho de deputado. O trabalho de deputado é esse mesmo. Agora, nós sabemos que o caixa do Brasil, em geral, está baixinho, não tem dinheiro. E aí, assim, para que se estabeleça prioridades, eu vou voltar no bloco anterior. Eu preciso de pressão política, eu preciso de prestígio político. Tem aqui o Paulo Alexandre, uma ligação muito grande com o Alckmin. Os prefeitos são do partido, poderão até estar colaborando, mas é fundamental que nós tivéssemos um contingente de deputados maior que, associado aos 9 prefeitos, pudessem sentar e falar o quê? Esta é a nossa realidade. A prioridade tem que ser estabelecida. Isso é lamentável. Então, não dá, vamos nos esgoelar, vamos tentar mobilizar os 9 prefeitos para que, junto com os 3 deputados, estejam lá com o governador e que estabeleçam essas. Assim como ele, outros deputados devem ter destinado emendas para a região, para que se priorize qual é o mais importante e vamos trabalhar nisso. Mas a gente sabe que o caixa está muito baixo e eu não sei se vai ser possível o governador atender os pleitos. Questão da saúde, será que agora vai ao Hospital dos Estivadores? Creio que sim, está bem encaminhado. Eu vejo o esforço que todos têm feito para isso. É importante para a nossa região. Enfim, eu acredito que Santos sai ganhando. Minha visão pode ser um pouco diferente por pensar na questão metropolitana. Talvez fosse melhor o investimento de ter não um hospital regional como era colocado pelo prefeito de São Vicente, mas algo que atendesse aquela região mais naquele local, para pegar Itanhaém, Peruíbe, enfim. Mas, enfim, não vamos chorar o leite derramado. Acho que é um avanço para a cidade, eu acho que é importantíssimo para a cidade. Todas as articulações políticas têm sido feitas para que seja viabilizado e no dia
16 de dezembro, como está previsto, para abrir o Hospital dos Estivadores. Então, acho que está bem encaminhado e é um grande ganho para a cidade, é um grande ganho para o cidadão santista. E eu vejo com bons olhos, vejo que está muito bem encaminhado e não tem o porquê dar errado. Iberê, será que volta? Realmente a gente consegue? Volta a falar que esperar que a gente tenha esse hospital ainda esse ano? Parece que o prefeito conseguiu derrubar a liminar, já marcou data, inclusive. Lógico que nós temos que ficar felizes, que vamos ganhar o equipamento. Mas o problema maior é a gestão da saúde. A política de gestão da saúde, ainda no Brasil, não é clara e não é definida e não é incentivada. Então nós temos aí o Hospital Regional de Itanhaém, que, entendeu, foi uma luta, mas o custeio hoje de qualquer equipamento de saúde é um absurdo. Então não adianta hoje nós estarmos construindo hospitais se não temos estrutura, não temos como bancar o custeio de um hospital. Isto está ligado diretamente ao quê? A política de saúde nacional, que não consegue. Então, nós vamos bonito, o Hospital do Estivador, uma beleza, muita iluminação, tá? E o custeio? Onde é que eu vou arrumar o dinheiro para colocar o necessário de 1.500 funcionários que vai precisar? Aí eu não posso, por um lado, que a lei de responsabilidade fiscal não me permite contratar, aí eu tenho que ir para uma organização social. E aí vamos discutir a organização social e nós ficamos nisso e o senhor continua na maca aí esperando a decisão. Mas não é o fato de construir hospitais, leitos, não é isso. É o custeio do sistema de saúde brasileiro que precisa ser revisto. E isto é a nível nacional. Senão não vai ter jeito. Nós vamos estar abrindo UPA, cavalinho, não sei o que nós vamos fazer. Mas eu pergunto para você, quem é que paga? Nós estamos aí com Cubatão, o Hospital de Cubatão, a mesma coisa. É o custeio que não consegue se entender no Brasil. Considerações finais, infelizmente a gente teria tem muito mais coisa para falar aqui, mas nosso tempo é curto, vamos chegar às considerações finais. Eu quero agradecer a você, tem um apresentador aí com maestria, né, trazendo as informações imparciais da nossa cidade, esse programa aqui é muito democrático, cumprimentar meu amigo Rogério Conde, que está aqui também atrás das câmeras, no estúdio, visitando. Parabenizar o nosso sempre professor, mestre Iberê, que contribui muito para a nossa região com os seus estudos, com os dados importantes que a população às vezes não tem acesso, não sabe. E é um prazer poder servir, estar nesse programa. Quero agradecer desde já e quando for chamado, sempre digo, é convocação, não é um convite. Muito obrigado. As portas estão abertas, porque o nosso objetivo aqui é atender a população em primeiro lugar. Paula, obrigado. Iberê, professor, sempre um prazer receber você aqui. Eu que agradeço o convite e um prazer estar na companhia do deputado. Sabe que eu já falei que acompanho o deputado desde os seus programas de rádio, lá na Rádio Anchieta, né? Verdade. E tenho o prazer de ser amigo do seu pai. Não foi só aluno também, disso. não? Não foi. Mas também não precisa, ele não já precisa, tem uma formação boa. Certo. Bom, o Bom Dia Baixada fica por aqui, lembrando que o programa de hoje reprisa às 5 horas da tarde. Eu te espero amanhã às 8 horas da manhã. Bom feriado para você. Até lá!